Quantas vezes você faz coisas por você? Quantas vezes você fortalece o seu ser? Quantas vezes você valoriza a sua verdadeira identidade? Quantas vezes você reconhece a sua força? Quantas vezes você reconhece a sua energia? É isso que nós estamos aqui para fazer. Estamos aqui para evoluir. E nesse movimento de evolução, eu sempre tive uma coisa muito clara comigo, por já ter esse momento de julgamentos e tudo, eu sempre pensei que as minhas comparações deveriam ser comigo mesma, com o meu eu de hoje e o meu eu de amanhã. A minha comparação comigo mesma é o que me eleva. É eu olhar e ver que ontem eu não fui tão maravilhosa, tão incrível comigo mesma, mas hoje eu posso ser. E se hoje eu não fui, amanhã eu posso ser. E todos os dias a gente tem a chance, o presente de Deus de ser de novo melhor do que ontem. Então, quando eu me comparo comigo mesma. Dentro do meu trabalho, por exemplo, tem uma situação bastante engraçada, que é o fato de que eu sempre coloquei, eu nunca tive problema em dividir os meus clientes. Se eu tenho um cliente, meu cliente quer um serviço X e eu ou eu estou de folga, ou eu não estou disponível para trabalhar naquele horário, ou eu não tenho aquele horário que o meu cliente quer, eu indico para minhas amigas. Por quê? Porque eu me comparo comigo mesma. Eu fortaleço a minha verdade. E assim, é engraçado porque se você for pensar, eu dei o meu cliente para uma amiga, eu dei a minha cliente para uma amiga, sim. Meu cliente, ele vai continuar sendo meu cliente. E outros clientes virão. E isso dentro de um relacionamento. Se eu não me dei bem com uma pessoa, por que eu vou desejar o mal para ela? Por exemplo, uma situação muito comum que acontece com as mulheres, né? É brigar por causa de homens, digamos assim. Mas essa disputa por causa de um relacionamento, gente, não tem disputa. Não existe disputa. São afinidades. Se você não se comparar com outra pessoa, você vai crescer gigantescamente. Se você se comparar somente consigo mesma, você vai crescer gigantescamente. Se você usar uma mulher para evoluir, olhar para ela e falar, gente, essa mulher é incrível, eu quero chegar ao nível dela. Você cresce. Você não está se comparando, mas ela, XPTO. Não. Você está crescendo e evoluindo. E é péssimo isso, porque na verdade essa questão da comparação, da rivalidade, da competição mesmo, ela está em todos os lugares, né? Dentro do mercado profissional, homens competem também por posições. Mulheres competem. A gente está o tempo todo competindo. De um jeito ou de outro a gente sabe que a gente está competindo e que a gente coloca assim nesse lugar aí de comparação com o outro. E tá tudo bem. Se você olhar para aquela comparação e não criticar a outra pessoa, muito pelo contrário, evoluir com ela, olhe para ela, veja o que você admira e traga para sua vida. Olhe para outra pessoa, admire a pessoa e traga os ensinamentos, os aprendizados para sua vida. Você não precisa se comparar e se diminuir com essas situações. Não, é o contrário disso. É olhar, aprender e evoluir. É olhar, aprender e crescer. É olhar, aprender e seguir. É porque não, eu posso virar melhor amiga de uma pessoa que eu admiro, em vez de me comparar, em vez de me diminuir ou diminuir a outra pessoa. Esses dias eu escutei uma história que eu achei interessante, que é uma história extremamente comum, onde o marido traiu a esposa e a esposa colocou a outra mulher como a
né? VA, GA. Enfim, a mulher julgou a outra mulher. Certo, errado, não tô merecendo ou desmerecendo a situação, o crédito, nada. Mas, gente, eu perdoo o que é meu e eu critico o que é o do outro. E se eu olhar para essa situação, tá bom. Então aqui tem uma traição, onde eu me relaciono com X pessoa, essa X pessoa me traiu com tal pessoa. E essa outra pessoa também está sendo enganada. Ou seja, são duas pessoas enganadas por uma pessoa que tem ciência do que está fazendo. Mas eu vou criticar a outra ao olhar para a minha relação. Então, se eu estou sendo traída, se eu fui traída, talvez se eu olhasse para dentro do meu relacionamento, qual é a minha parcela de culpa também dentro dessa situação? Aonde eu fui permissiva? Aonde eu fui displicente com o meu relacionamento? Aonde eu fui, sabe, agressiva dentro da minha relação a ponto da pessoa preferir outra pessoa a mim? Aonde eu estou errando também, né? Ao invés de, não, eu perdoo aqui e eu critico ali. Eu maltrato aqui, eu perdoo aqui e no final das contas a magoada sou só eu. Então, se a gente pegar isso numa traição de uma amiga, se a gente pegar isso numa traição num relacionamento amoroso, se a gente pegar isso numa traição de um trabalho, né? No final das contas é o quê? É a competição, é a comparação, é a rivalidade. Será que se a gente olhasse mais para as nossas coisas, para os nossos problemas, para as nossas dores, para as nossas, para nossa necessidade de evolução, será que isso não faria diferença? Será que olhar para as nossas dores, olhar para os nossos traumas, olhar para a nossa permissividade, será que isso não faria diferença na nossa vida? Gente, comentem aí, curtam, sigam, enfim, movimentem aí, me ajudem. Vê se eu não tô viajando aqui. Porque tudo isso é uma conversa. Na verdade, não existe certo e errado, não existe... O meu único objetivo aqui é realmente trazer esse fortalecimento, né? É trazer essa discussão para entendermos mais, né? Quando a gente pensa em uma... Por exemplo, uma mulher de poder... Quantas mulheres estão no poder realmente? Quantas mulheres são chefiadas por outras mulheres? Quantas mulheres chegam a um nível profissional evoluído? Quantas mulheres estão realmente felizes com todas as áreas da vida? Quantas pessoas estão felizes com todas as áreas da vida? Quantas pessoas estão tranquilas emocionalmente, fortes profissionalmente, com saúde física, mental, emocional e financeira? Quantas mulheres estão lutando nessa luta incessante por conquistar uma família? Mas será que isso é uma pressão social? Será que isso é uma pressão dela? Sua, nossa? É engraçado isso, porque se você for analisar, é muito grande. É muita culpa, é muita dor, é muita crítica. É muito olhar para fora e não olhar para dentro. É muito eu tenho que ser, eu tenho que estar, eu tenho que fortalecer, eu tenho. Eu amo uma frase, ninguém tem que nada. Você tem que fazer o que você quer. É o único tem que. Você tem que fazer o que é saudável, verdadeiro para você. Olhar para a sua força, olhar para suas energias, olhar para você faz toda a diferença nesse processo de evolução. A gente só tá aqui para isso. Essa passagem que a gente está fazendo, a gente tá aqui para evoluir.
E uma coisa feliz e triste. Se a gente não evoluir nessa, a gente vem em outras e vai ter que evoluir. E o peso vai ficando maior, e a dor vai ficando maior, e o trabalho vai ficando mais difícil. Então, um exercício que eu amo fazer são coisas simples, tá? Se você tiver aí perto de você um papel, uma caneta, né? Ou, enfim, uma possibilidade de você anotar e escrever 2 perguntas. A primeira: o que eu gosto? A segunda: o que eu não gosto? Para vocês terem uma ideia, eu só descobri que eu não gostava de TV, de ver filme, de ver série, depois que eu me separei, que eu nunca mais vi. Passou um ano e pouco, eu falei, caramba, eu nunca mais vi um filme, vi uma série, não faz sentido pra mim. De vez em quando eu assisto. Para de bater. De vez em quando eu assisto, quando eu estou afim, mas você entender quem você é, o que você gosta, o que você quer, vai fazer toda a diferença na sua vida. Vai fazer diferença na sua história, você vai entendendo, você vai buscando as suas qualidades. Sabe? Você vai conhecendo a si próprio. Você saber o que você gosta e o que você não gosta é o primeiro passo para a sua evolução. Porque daí, a partir desse momento, você vai fazer mais coisas por você e menos coisa pelos outros. E eu não tô dizendo para você ser egoísta, individualista, não. É você olhar para você, para a sua evolução, para as suas prioridades. E quando a gente se prioriza, todo o resto flui. Quando a gente se prioriza, todo o resto anda. Quando a gente olha para a nossa verdade, a nossa vida flui.